infelizmente, Lucy, durante esses 10 anos não fui solicitada a fazer uma cortina para janela inclinada. O que acontece? Às vezes os estados, como em países, as culturas são diferentes, até mesmo das arquiteturas. As arquiteturas aqui no Nordeste, dificilmente você vê uma casa no estilo europeu. O que seria a casa no estilo europeu? Por que eu estou falando uma casa no estilo europeu? Porque geralmente essas janelas inclinadas fazem parte dessa arquitetura europeia. Então, o que acontece? Aqui no Nordeste, dificilmente você encontra uma casa nesse estilo europeia. Já aí para o lado do Sul, estados para essas bandas daí, você sempre vê casa com esses estilos europeus. É por isso também que eu acredito que você está em busca de conhecimento em relação a isso. Então, como eu já falei, mesmo apesar de estar há 10 anos aqui no ateliê, ninguém aqui me pediu, porque eu trabalho mais para o estado que eu moro mesmo, né? O estado de Sergipe. Já fiz algumas cortinas para São Paulo e tal, mas, enfim, meu foco maior é aqui mesmo no meu estado, tá? Então, o que eu fiz para falar sobre essa janela inclinada, cortina para janela inclinada? Eu fui às pesquisas, né? Porque eu também gosto muito de aprender, não é verdade? Então, quando a pessoa deixa um tema aqui, eu acho interessante, acho que vai render para outras pessoas também, que é alguma coisa que as pessoas procuram também saber e não tem. Então eu vou às pesquisas e eu pesquiso também fora do país. E por ser um estilo europeu, eu acabei indo procurar realmente fora do Brasil. Assim, já tinha procurado aqui, não encontrei nada assim, tipo assim, um passo a passo como fazer uma cortina para janela inclinada. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, que se fosse eu, né, se alguém me procurasse para fazer essa cortina, o que eu poderia fazer, tá? Então eu fiz umas pesquisas e vou mostrar aqui hoje para vocês. Mas antes de começar, se inscreva no meu canal, curta, dê um joinha e aperte o sininho para que você receba a notificação todas as vezes que eu postar um vídeo, um conteúdo aqui no canal, tá certo? Então, gente, como eu falei, aí o que acontece? Aí eu fiz as pesquisas e aí eu encontrei algumas janelas, alguns ambientes, até mesmo fora daqui, porque aqui mesmo eu não encontrei nada, aqui no Brasil eu não encontrei nada assim interessante. Apesar que eu também trabalho com cortinas industriais, ou seja, com cortinas das fábricas de persianas. E hoje já existe várias, como tem várias indústrias de fábricas de persianas, inclusive uma que eu trabalho também faz essas cortinas, só que aí eu ligando, fazendo a pesquisa e tudo, o que eu também não fiz ainda, não solicitei a fábrica cortina para janela inclinada, né? Não tive a oportunidade. E aí o que acontece? Antes estava fazendo a pesquisa e liguei também para a fábrica que eu trabalho com ela e perguntei alguma coisa sobre isso. E ele falou que tem vários modelos, que dá para fazer sim, só que eu tenho que mandar o projeto ou o croquis com todas as medidas, com tudo. Então isso aí já foi muito interessante para mim, porque o que eu aconselharia você a fazer? Então, o que eu aconselharia a você a fazer, né, Lucy e outras pessoas também que estão aqui? Uma notícia boa, gente, é que eu encontrei uma pessoa de fora, né, de fora do Brasil, ensinando passo a passo como você fazer a cortina para janela inclinada. Porque inclusive eu encontrei até outra pessoa também falando, né, essa pessoa que eu encontrei falando, que procurou tudo em todos os locais, também não tinha encontrado vídeo para fazer a cortina inclinada. E ela resolveu fazer, eu achei maravilhoso o vídeo dela, tanto que eu peguei o link para passar para vocês aqui, inclusive principalmente para as pessoas que estão acostumadas que moram, né, para o lado do sul, que tem esses estilos de estrutura de arquitetura europeia.
Como já falei para vocês, aqui no Nordeste você se vê pouquíssima coisa. Realmente eu nunca vejo na realidade. Eu já vi uma vez que eu viajei para Juazeiro. Para Juazeiro eu vi o estilo europeu, uma casa até era um sítio, eu vi. Mas aqui mesmo, na região que a gente mora, dificilmente você vê isso. Então, por isso que eu nunca fiz uma cortina para a janela inclinada dessa forma. E aí eu ligando para a fábrica, gente, para saber da fábrica, eu sei que hoje as fábricas de cortinas industriais, que é de persianas também, elas fazem, só que elas precisam também de um projeto. Então o que acontece? O que é que você tem que fazer? O que eu faria, né? Aí a gente vai trabalhar com essas possibilidades, assim, o que eu faria? Se alguém me pedisse para fazer uma cortina para janela inclinada. Além de pesquisar, né? A gente vai fazer pesquisa, mas na hora que eu for lá no local, o que eu faria? Eu iria lá no local, fotografava, fazia vários vídeos mostrando cada detalhe, e fazia um rabisco. Você pode fazer um croquis ou um rabisco, com todas as medidas, né? A medida central, que é a maior medida, a altura maior, né? Você tem que não esquecer da altura maior, a cortina você vai se basear toda pela altura maior. A quantidade de tecido que você vai utilizar, você vai ter que se basear pela altura maior. Então eu tiraria a altura central ou lateral, eu não sei, inclinada, porque depende da inclinação. Se você tem uma inclinação dos dois lados, de qualquer forma, você precisa ver a maior altura, né? Então eu tiraria as alturas, fazia o desenho e ia colocando cada altura, ou seja, nas laterais, nas verticais e central. Eu estou imaginando aqui um modelo que eu poderia fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma cortina, para a gente pensar que poderia ser uma cortina dessa forma. Porque essa cortina aqui que eu vou mostrar para vocês, e como é que mostra aqui? Olha, essa cortina aqui é a cortina, inclusive, que vai estar, olha. Então, o que acontece? Eu tiraria essa altura, a principal altura seria essa vertical, né, gente? Olha, essa principal altura. Então, você tem que se basear na quantidade de tecido por essa altura, né? Essa altura total. Essa daqui para aqui, você tem que fazer. Aí é quando eu digo a você tem que fazer um croquis com um desenho. É assim, então eu vou fazer esse mesmo desenho. Então, e essa altura aqui? Essa altura e essa altura aqui. Depois a largura, né? Essa largura, você tem que se basear por essa largura aqui. Nesse caso, essa largura aqui é igual a essa largura daqui de cima, né? Então, eu faria isso, né? E o que acontece? O que é que a gente não pode esquecer? Olha só. Porque já aconteceu comigo de eu ir fazer uma cortina e não tomei prejuízo, mas assim, a cortina, quando é um modelo diferente, por exemplo, digamos que sua costureira passa um dia para fazer uma cortina completa. Porque aqui eu não trabalho com uma costureira, com várias costureiras, para uma fazer uma parte, outra fazer outra parte, outra fazer outra parte, outra fazer outra parte. Aqui eu trabalho, cada costureira pega uma cortina, começa e finaliza, tá? Então é assim que eu trabalho aqui no ateliê. Então o que acontece? Já aconteceu comigo da cliente me solicitar uma cortina e eu não ficar atenta, que por ser um modelo totalmente diferente, eu não acrescentei um valor extra como se fosse um projeto, né? Um novo projeto, porque eu não tinha essa cortina, eu nunca tinha feito essa cortina. Eu não estou querendo dizer aqui a vocês que vocês cobrem um valor super alto, porque você, por exemplo, minha costureira, ao invés de passar um dia confeccionando uma cortina, ela passou 4 dias confeccionando essa cortina. Porque a gente teve que fazer o croquis e a gente fazia e desfazia, porque fazendo testes. Você fica fazendo testes, então você passa um tempão
fazendo teste, a gente fez uma cortina pequena, inclusive, para ver como seria. Acabou que eu pensei que a cortina, a gente poderia utilizar 3 vezes mais, a gente acabou utilizando 4 vezes mais o tecido. Fora que, além de ter gastado mais tecido, a gente também passou, ao invés de um dia, passou 4 dias confeccionando. Então a gente não pode, quando chegar uma coisa diferente para você, que realmente você vê que é diferente, que não é qualquer um que faz, porque tem costureiras que rejeita na hora que ela vê uma grande dificuldade, ela rejeita. Ela não vê ali também uma oportunidade dela aprender, dela ter um diferencial. Você tem que ver as dificuldades e não rejeitar a dificuldade. Você tem que aprender a cobrar as dificuldades. Porque não é porque, eu vou passar não sei quantos dias para fazer essa cortina, então eu não vou fazer, porque... Não, você tem que aprender que ali é uma oportunidade de você ter um diferencial de outras que não querem aprender. Você quer aprender e você vai ganhar por isso. Então, quando você analisa que você vê que aquilo vai dar muito trabalho, vai dar muita dificuldade, que ao invés de passar um dia, você vai passar 4, 5 dias para fazer um projeto, para fazer aquela cortina, então você tem que saber que você tem que cobrar isso. Porque, por exemplo, se chega um produto desse para mim e eu não conseguir por aqui, eu vou contratar um design ou até mesmo um arquiteto que faça o projeto para mim. Então eu preciso cobrar isso do meu cliente. Por mais que eu não ganhe nada com isso, que o meu ganho vai ser eu aprender, eu vou estar ainda satisfeita, só que eu não posso ter prejuízo. Eu não posso ter prejuízo, passar 4, 5 dias trabalhando em uma cortina e não ganhar nada. Então eu não posso que isso aconteça. Então antes de você passar um orçamento de uma cortina, você tem que ver o grau de dificuldade que essa cortina vai dar. Você não pode passar um valor para o seu cliente como se você estivesse fazendo uma cortina normal. Isso é injusto. Porque até mesmo você tem que entender que muitas costureiras não vão querer fazer. Não vão querer fazer, que estão erradas. Você tem que fazer, porque é uma escola para você. É como se você estivesse fazendo um curso, aprendendo. Ou seja, o cliente lhe dá uma oportunidade de você fazer uma coisa diferente, de você ter um diferencial e você não quer. Ora, você tem que cobrar. Agora, se o cliente não aceitar, aí realmente você não pode estar trabalhando de graça para as pessoas, que você tem suas contas para pagar. Não é verdade? Então você não pode estar trabalhando de graça. Então, o primeiro que você tem que entender é que é diferente, que você tem que cobrar a diferença. E mesmo quando você desenvolver um projeto, que você vai demorar para desenvolver esse projeto, com todas as medidas, porque aqui não é você simplesmente pegar o tecido, colocar aí e descer, como algumas pessoas podem pensar. Não, você tem que desenvolver um projeto nisso aí. Não é uma coisa fácil de se fazer. E você vai fazer uma vez, se você não tiver se você não for designer, digamos assim, porque tem pessoas que já são designers que vai desenvolver esse projeto. Mas você tem que cobrar o projeto ao cliente. Você não precisa cobrar o projeto ao cliente para o cliente não querer fazer. Você tem que cobrar o projeto ao cliente pensando que você também está ganhando com isso. Você não pode ter prejuízo, você não pode trabalhar 5 dias de graça para ninguém. Mas você tem que entender que você também está ganhando com isso. Você não pode simplesmente dar um projeto de graça. Então você precisa cobrar para o cliente. Olha, você vai ter uma ideia, mais ou menos, do grau de dificuldade. Quando você analisa o ambiente, você vai ter uma ideia do grau de dificuldade que você vai ter. Então, você vai ver se você vai conseguir ou se você vai ter que contratar uma pessoa para fazer. Porque no meu caso, por exemplo, eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer o croquis, não é necessário que você faça um projeto, mas você precisa fazer um croquis com todas as medidas exatas, pois você vai ter que fazer um corte para que ela fique bonita, né? Bonitinha não, bonitinha é sinônimo de feia. Para que ela fique linda e maravilhosa. Aqui a gente trabalha com lindo e maravilhoso. Então, para que uma cortina dessa fique linda e maravilhosa, você precisa fazer um projeto. E aí o projeto leva tempo.
Eu, no meu caso, por exemplo, eu vou fazer, se a pessoa me pedisse, eu vou fazer o projeto, eu vou tentar fazer o projeto e depois eu faria um molde, né? Eu faria um molde porque isso aí tem muita numeração, muitos números, muito tudo. Então tem que ter medidas exatas, medidas certas, cortes diferentes, não é um corte vertical que você vai fazer, né? Eu tive vendo lá o vídeo, eu nunca fiz, como eu já falei pra vocês, uma cortina desse estilo. Mas eu tive vendo um vídeo que eu aconselho a vocês depois procurar lá, se eu não puder colocar aqui no Instagram, eu vou ver ainda se eu posso. Eu indico a vocês que procurem lá no meu canal do YouTube. Geralmente quando eu posto um vídeo aqui, eu passo 8, 10 dias para postar lá no YouTube, porque vai ser... Então, aí depois o Sérgio vai editar o vídeo e vai colocar lá no canal do YouTube. Então, com certeza lá eu vou poder colocar esse link, onde fica mostrando tudo passo a passo. O processo de como fazer essas cortinas verticais, verticais não, desculpa, inclinada para janelas e portões inclinados, né? Aqui é uma bela porta. Então, aí lá vai estar passo a passo. E lá tem a legenda e você pode colocar a legenda português. Né, esse vídeo que eu encontrei, porque foi o único vídeo que eu encontrei, até mesmo fora do país. Porque eu faço uma pesquisa, né? Não significa dizer que é só esse, tá, gente? Eu tô dizendo que eu encontrei, foi esse, que eu achei interessante. Depois de ter feito muita pesquisa sobre isso, fazer esse estilo de cortina. Então, voltando lá, se alguém me solicitasse uma cortina desse estilo, eu iria lá, tirava todas as medidas, tudo certinho, fazia vídeo para depois não ter que estar voltando lá para confirmar medidas. Porque isso acontece muito também. Quando você vai tirar uma medida que você não faz vídeo, não faz foto, depois você quer lembrar de alguma coisa e não consegue lembrar. Aí você tem que voltar lá na casa da pessoa para tirar novamente. Isso é perda de tempo, perda de dinheiro, não é verdade? Então por isso que é importante você sempre filmar o ambiente, sempre tirar fotografias do ambiente, fazer as medidas e fazer um rabisco. Eu falo croquis porque a linguagem dos designers de interiores é croquis, mas é a mesma coisa que rabiscar, é a mesma coisa, você faz um rabisco contando que as medidas sejam exatas, para que sua cortina fique uma cortina de alto padrão, tá bom? Então é isso, gente, que eu também liguei para as fábricas de cortinas industriais e as fábricas também pedem o projeto, ou seja, ou você vai fazer esse projeto, ou você vai pagar para alguém fazer esse projeto. Então você não pode nunca jamais deixar, na hora de mandar o orçamento para o seu cliente, você não pode deixar de cobrar um projeto para o seu cliente. Ou, aqui por exemplo, se alguém viesse, essas casas nesse estilo, geralmente tem arquiteto para fazer. Se alguém viesse me procurar para fazer, com certeza o arquiteto ou design de interiores ia trazer o projeto, ou ia mandar fazer, ou eles iriam fazer esse projeto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nunca faça uma cortina desse padrão, que precisa de um projeto, precisa que você passe horas e horas e horas estudando como fazer, desenhando, rabiscando, fazendo molde, para não cobrar o seu cliente. Você tem que cobrar um valor razoável para que ele faça, porque você fazendo, você está aprendendo também. Ele lhe deu uma possibilidade de você aprender uma coisa que você não sabe. Mas você também não pode, como já falei, você não pode estar fazendo uma coisa sem ganhar o seu dinheiro, porque você tem suas faturas no final do mês para pagar. Eu vou mostrar outras possibilidades para vocês e umas outras fotos aqui que eu peguei. Essa cortina aqui, inclusive, é prega americana lá em cima. Não sei se está dando para vocês verem direitinho. E essa daqui é justamente essa cortina, esse estilo aqui, que elas fazem o passo a passo, tá? Olha, essa daqui já é diferente, ó. Ela fez no bastão, olha, tá vendo? Também. E você percebe que essas cortinas, você não... Aqui, eu vou voltar pra lá. Você percebe que essas cortinas, elas não correm, né?
Olha, ela não vai correr, tá, gente? Então você tem que abrir ela embaixo, ó, né? Abrindo dessa forma, que ela não vai estar correndo no trilho, né? Não tem como ela correr no trilho. Ela pode ser feita lá no trilho, provavelmente lá em cima é colocado um finalizador entre uma preguinha e outra para segurar lá no trilho, para ela não descer, né? Provavelmente é isso que é feito. E aí, essas são as possibilidades, né? Como a Lucy Vasques, de Dourados, né? A nossa seguidora que pediu para que a gente falasse sobre isso. Como a Lucy não mandou nenhum desenho, fica difícil da gente poder orientar melhor. Já essa daqui é outro estilo, tá vendo, gente? Aí, olhando essa cortina aqui, eu lembrei... Aí você diz, Sulis, olha outra linda aqui, ó. Lindona, tá vendo os ganchinhos e tal. Aí você pode dizer, Sulis, aqui na minha cidade eu não encontro essas pecinhas aqui, né? Então, você pode até não encontrar, tá vendo as pecinhas, né? Essas pecinhas que eu achei linda, linda, linda. Perfeita isso aqui, eu achei muito linda. Fofa, romântica, né? Se for um ambiente romântico, né? Eu achei meio que estilo romântico, né? Tá linda. Aí você diz, Sulis, mas eu não encontro essas pecinhas aqui e tal. O que foi que eu fiz? Quer dizer, o que foi que a gente fez quando a gente não encontrou umas peças nem nos armarinhos, nem em local nenhum. A gente procurou tudo para cortinas, que é as lojas daqui, que a gente tem tudo para cortinas. E nos armarinhos, foi uma solicitação que uma cliente da gente pediu, até sobre a cortina de veludo, voltando lá no assunto do estilo da cortina de veludo. Ela solicitou uma corda, depois eu vou colocar também essa corda aqui, para vocês entenderem, para colocar aquele estilo proibido para passar, né, passar para o outro lado. E ela solicitou que é uma corda revestida de veludo vermelho, né? E aquelas tampinhas que finaliza na corda. E aquele finalizador é uma tampinha assim, que envolve na corda dourada, com um ganchinho para pendurar. Não sei, tem muito isso em cinemas, né? Em teatros, né? Pra pessoa não entrar ali, que tem aquela corda com aquele gancho, né? Então, aí o que acontece? Aí eu falei pra cliente, né? Eu nunca tinha feito essa corda, né, gente? Mas, assim, você tem que entender que às vezes você tem... você pode ter um diferencial só do cliente lhe solicitar. É uma chance que você tem de aprender, né? Você não pode jogar essa chance fora, né? Por mais que você diga, isso aí eu não vou ganhar um tostão, né? Nisso aqui eu não vou ganhar um tostão. Mas você tá ganhando no seu conhecimento. E é muito que você acaba ganhando o seu conhecimento, daí para frente você acaba tendo diferenciais. Quando um cliente lhe procura que você vai fazer, para você fazer alguma coisa, você tem que ver as possibilidades, né? E você nunca pode cobrar um valor baixo só de fazer aquilo. Não, você sempre tem que cobrar um valor a mais, porque você sabe que você vai levar tempo. Aí eu disse, não, a gente faz sim. Eu já sabia que poderia encontrar nos armarinhos aquela parte dourada que coloca aqui, e aqui do outro lado, para ela ficar assim e pendurar nos ganchos, né? Isso aqui foi um pedaço que a gente tirou. Só que o que acontece? É isso que eu falo para vocês. Eu passei um dia inteiro pesquisando nos armarinhos, porque não dava tempo de pesquisar fora daqui para chegar, porque ela tinha uma certa pressa. Então não dava tempo a gente para fazer um pedido, para encontrar uma coisa. Aqui, para fazer um pedido, para depois chegar, isso leva tempo. E quando você não tem uma certa parceria com os fabricantes, eles não se importam se você vai receber naquele dia que você contratou eles para enviar. Ele não tem essa responsabilidade, né? Então você não pode dizer que vai fazer uma coisa e ficar dependendo de pessoas que você não tem uma parceria de compra e venda, um fornecedor certo daquele produto. Como é um produto novo, o que foi que eu fiz? Procurei na cidade inteira. Como ela queria, o prazo era pequeno, eu procurei na cidade inteira, todos os sítios. Isso eu passei o que, gente? Um dia
Eu não posso dizer que foi um dia perdido, porque tudo é conhecimento pra gente. Mas foi um dia que eu passei, então eu não posso deixar de cobrar um dia do meu trabalho também para ninguém. Eu não posso passar um dia pesquisando, procurando tudo. Inclusive eu cheguei em alguns armarinhos que disse assim, já teve gente procurando isso aqui. Então provavelmente teve alguém que deixou de fazer porque não encontrou essa parte, esses sinalizadores aqui que era de dourado, né? E os ganchinhos também. Aí eu fui para a internet ver as possibilidades da internet, também não dava tempo, porque eu também não ia me confiar na internet para depois não chegar a tempo do prazo que o cliente me pediu. Porque inclusive é para inauguração. Imagina o cliente pede a você um prazo para inauguração e você no dia disse, não consegui fazer. Não, isso aí você está se matando. Então eu pesquisei, vasculhei tudo, não encontrei. Numa cidade aqui também próximo, que tem lojas também de esse tipo de lojas, né? Que é uma cidade grande também. Quer dizer, né, gente, aqui tudo é pequeno, Aracaju também é pequeno, viu? Só tem 600 mil habitantes aqui. E essa outra cidade que eu tô falando tem 100 mil habitantes, então é tudo cidade pequena mesmo. Então é pouca coisa que a gente trabalha aqui. Então muita coisa a gente tem que ter fornecedor de fora mesmo. E desse estilo aqui, meu fornecedor não tinha. Eu tenho fornecedores que poderiam ter isso aqui para abraçadeiras de cortina, né? Você sabe que abraçadeiras de cortinas também é mais ou menos isso aqui. A gente tem algumas aqui que inclusive é bem parecido com o que eu precisava. Só que eu não encontrei em lugar nenhum. E assim, foram dias de pesquisa, né? Aí, o que foi resolvido? Como a gente resolveu? Indo numa casa de serralheria. É casa que faz portões, ferragens, essas coisas, né? Aí eu levei uma fotografia, na realidade foi até o Sérgio que foi lá, levou uma fotografia e o rapaz acabou desenvolvendo esse produto, que como eu mostrei aquele ganchinho a você, na hora eu lembrei, se um dia chegar alguém aqui, eu já sei onde é que eu vou atrás desses ganchinhos se eu não encontrar na cidade ou fora da cidade. Porque quando você tem tempo, um certo prazo, você pode procurar na internet fornecedores que forneçam aquele tipo de produto para você. Mas quando você não tem tempo, você tem que recorrer para você não perder o prazo do cliente, né? Você não pode deixar o cliente na mão, inclusive até era para uma inauguração, né? Inauguração, uma coisa pomposa e tudo. Então você não poderia deixar o cliente na mão. Então a gente foi, o Sérgio foi nessa serralheria, né? Que faz portões de ferro, faz portões de alumínio, esse negócio todo. E chegou lá, conversou com o rapaz, mostrou a foto tudo. E o rapaz desenvolveu as duas partes que coloca aqui. Aí o que a gente fez? Só que ele desenvolve metal, né? Foi metal que ele desenvolveu, porque parece que alumínio não dava para fazer, alguma coisa assim. Enfim, aí ele desenvolveu em metal. A gente comprou o spray de tinta, compramos o spray de tinta e pintamos essa partezinha aqui. Como pintamos também o ganchinho que coloca, que é o mesmo gancho das cortinas, né, que a gente utiliza quando quer colocar uma abraçadeira assim, uma abraçadeira na cortina, é o mesmo ganchinho. E aí eu também não tinha ele dourado, ela queria dourado, e aí eu peguei, comprei o spray e pintei tanto essa parte de envolver, né, o finalizador daqui e dos dois lados, como o ganchinho. Aí comprei o spray de dourado e pintei. Então, o que acontece? Só essa partezinha aí saiu pra mim e R$80. Costura é arte. Então, você não pode simplesmente estar cobrando qualquer valorzinho por aí. Não, você não deve fazer isso. Você tem que entender o mercado, você tem que entender os seus concorrentes para você saber passar um preço. Não fique fazendo as coisas baratinhas, porque cortina de alto padrão dá muito trabalho. Você tem que ver a quantidade. Tem os modelos específicos também para confeccionar cortina em arte.
Sim, Gislaine. Tem os modelos específicos, a cortina em ártico, sim, tem. Esses modelos em ártico, inclusive, eu não sei se você trabalha também com fábricas de cortinas industriais, que é de persianas, mas eles têm muito isso, eles fazem muito. Dá para fazer essa cortina inclinada? Qual modelo? Como eu falei aqui no início, eu nunca fiz uma cortina inclinada, para janela inclinada. O que acontece? Eu não sei de que região também você é, mas aqui no Nordeste dificilmente você vê uma arquitetura como no lado do Sul, né? Lá para as bandas do Sul. Como essa menina que me pediu, que é a Lucy Vasque, ela é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela que passou que solicitou esse tema, né? Que eu falasse sobre esse tema. Só que como eu falei logo no início, a gente ainda não trabalhou, a gente ainda não confeccionou uma cortina dessas para janela inclinada. O que eu aconselho você a fazer, né? Como eu disse logo lá no início, é que se alguém me solicitasse, eu teria que ir lá no local, fotografar, filmar, tirar todas as medidas. Eu, inclusive, pesquisando, fiz várias pesquisas e encontrei uma pessoa, não aqui do Brasil, uma pessoa de fora, da Alemanha, ensinando passo a passo como fazer essas cortinas. Porque essas cortinas tem que ter projeto, né? Tem que ter um projeto, um croquis. Tem que depois você fazer o molde. Tem que depois do projeto desenvolvido, se você não conseguir fazer o projeto, você tem que pedir para alguém fazer esse projeto, para que sua cortina fique linda e maravilhosa, como eu falo sempre aqui, que fique de alto padrão, né? Mas você pode tentar fazer esse croquis. Quando eu digo croquis, é a mesma coisa que rabisco, tá? Então você vai na casa do cliente, você tira a fotografia, faz vídeos para você não esquecer e depois ter que retornar na casa do cliente. Faz o rabisco do desenho, né? E coloca todas as medidas. Lembrando que na hora que você for passar orçamento para o cliente, você tem que ver a quantidade de tecido que você vai utilizar na cortina pela parte mais alta da cortina. Nunca vá pela parte mais estreita da cortina, mais baixa. Tem a parte mais baixa, já que é inclinada, e tem a parte mais alta. Você tem que ir sempre a parte mais alta, né, da cortina, para você fazer a quantidade de tecido. E você não vai deixar de cobrar ao seu cliente um projeto. Você tem que cobrar ao seu cliente um projeto. Porque, como eu já falei aqui também, se fosse aqui, provavelmente seria através de arquiteto. Por aqui ser o Nordeste, a gente não tem essas arquiteturas, né, europeias. Isso é mais lá para o lado do Sul, né? Então, por aqui, então eu nunca fiz essa cortina, né? Só que eu também fiz pesquisa com uma fábrica industrial de persianas. E eles fazem para ático, fazem esses estilos todos, eles fazem. Só que também tem que ser enviado o projeto. Foi o que ele me informou, tá, gente? Eu não trabalho com todas as fábricas. Cada fábrica faz também de uma forma, é como eu faço de uma forma. As outras cortineiras, as outras donas de ateliê, com certeza faz de outra forma. Não tá querendo dizer que de um jeito é certo e do outro jeito é errado. Não, cada um faz, desenvolve da sua forma. Sempre pensando na criatividade, sempre pensando no alto padrão, né? Então, o que acontece? De qualquer forma, você tem que lembrar que você tem que... O importante, é importante também se lembrar que você tem que cobrar para o seu cliente isso. Você não pode simplesmente desenvolver, passar um dia, 2 dias, ou pagar para um design de interiores desenvolver um projeto e um layout, né, um croquis, um molde, toda hora eu esqueço desse nome, gente, me dá o branco, sem cobrar para o seu cliente. Antes você tem que analisar todos esses passos para fazer um orçamento para o seu cliente. Mesmo que você saiba desenvolver o projeto, né, você tem que cobrar seu cliente. Lembrando que
Você cobrando ao seu cliente, você cobra um valor que você não tome prejuízo, porque você também está aprendendo. O cliente lhe deu a chance, a oportunidade de você aprender. É como eu já falei aqui, muitas cortineiras, muitas pessoas que confeccionam, né, cortinas, às vezes chega uma coisa com grande dificuldade e a pessoa diz, eu não faço, eu não quero fazer isso. Ela está deixando de fora uma oportunidade dela desenvolver um produto, um diferencial. Então é isso, então você tem que não esquecer jamais, gente, quando a pessoa pede alguma coisa que é diferente a você, você não pode deixar de cobrar o tempo que você vai passar para desenvolver aquilo. Agora, você também não pode dizer que não vai fazer. Você tem que fazer. Você tem que analisar antes para passar o orçamento. Se você vai conseguir fazer... de Minas Gerais. Essa região aí tem muitas dessas arquiteturas também, né, Gislaine? Como eu falei, aqui no Nordeste a gente não tem, assim, pode ter uma ou outra, mas não é uma prática da arquitetura daqui. É mais para essas bandas daí mesmo. Então é isso, você não pode deixar de dizer, eu não faço. Tem que ver, perceber que as grandes dificuldades, saber que vai passar mais tantos dias para resolver isso, para fazer um layout, para fazer todas as medidas, para fazer isso, para desenvolver um projeto e depois executar esse projeto. Então você não pode cobrar como se você estivesse fazendo uma cortina normal. Você tem que cobrar, que fazer, lembrando que tem que ter um projeto, porque se for contratar, se o dono da casa for contratar um design para fazer, ele vai cobrar um projeto. Aí você não precisa cobrar um projeto como se para o cliente não fechar. Você tem que cobrar um projeto, lembrando que um grande lucro para você também já vai ser você aprender, você ter um diferencial. Isso aí já lhe dá um diferencial. Para mim é uma oportunidade. Só que eu não posso tomar prejuízo e dar uma cortina de alto padrão para o meu cliente de graça. Então a gente não pode fazer isso. Então o caminho primeiro você vai, filma, fotografa, tira as medidas, lembrando que você tem que se basear na quantidade de tecido na maior altura, na hora da quantidade de tecido, esqueça as menores. Se baseie na quantidade de tecido na maior altura, nunca nas menores alturas para comprar o tecido, porque senão você vai ter prejuízo, você pode perder a cortina por conta disso. Então esqueça a questão de emenda e vá pela maior altura e compre tecido a mais um pouco, para não correr o risco de não dar o tecido e você botar a cortina a perder. Então você sempre vá pela maior altura da cortina, nunca pense, vou fazer esse desenho aqui, vou comprar um pedaço para esse pedaço, outro pedaço. Não, vá na maior altura e compre o janelão inteiro, digamos assim. Vá sempre pela maior altura. E aí você faça o croquis, como eu já falei para você, o rabisco, tente fazer o projeto. Se você não conseguir, pague para uma pessoa fazer, mas não deixe de fazer. E na hora de pagar para a pessoa rabiscar, ou estude. A gente estuda e a gente aprende a fazer. Peça um prazo maior, né? Peça um prazo maior para o seu cliente para desenvolver o seu projeto, tá? E faça o molde. E faça o molde da cortina. Faça o molde antes de pegar no tecido. Porque eu já falei aqui, mas eu acho que você entrou depois. Eu vou deixar um link, Gislaine. Não sei se eu vou conseguir deixar aqui no Instagram, mas eu vou fazer esse vídeo lá no YouTube. E eu vou deixar o link que eu consegui encontrar uma pessoa ensinando o passo a passo como confeccionar essa cortina para janela inclinada, porta inclinada, tudo inclinado, tá? E lá tem o passo a passo mesmo. Eu vou deixar o link dela e ela ensina muito bem. Eu adorei o vídeo dela, né? Ela ensinando como fazer a cortina. E aí depois você pode entrar e colocar, como eu falei, é de onde? Da Alemanha, então não é em português. Eu não encontrei nada aqui em português, né? É da Alemanha, a moça que está ensinando. Se um dia alguém me pedir para eu fazer, eu vou ensinar vocês como é que eu estou fazendo, tá? E aí eu vou deixar esse link lá, passo a passo, como fazer a cortina para janela inclinada.
E você pode colocar, como não é na nossa língua, você pode colocar lá em configurações, você vai em legenda e legenda em português, porque aí dá para você aprender direitinho como fazer para a janela inclinada. Só que, é o que eu falo para vocês, dá muito trabalho. Não é pouco trabalho, porque se fosse pouquinho trabalho, eu mesmo tinha feito para mostrar aqui a vocês como era que fazia. Mas dá muito trabalho, no mínimo eu vou passar 1 dia, 2 dias para aprender a fazer aquilo lá. Porque realmente a moça é muito boa e ela fez depois mostra a cortina. Eu achei assim, espetacular. A única questão é essa, que ela não fala a nossa língua, né? É outra língua e aí a gente pode colocar lá em configurações no vídeo e pedir legenda e legenda em português, que dá pra fazer muito bem. Tá certo? E por hoje é só, gente. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Prático também nas cortinas, já falei, né? Nas cortinas industriais, nas fábricas de cortinas industriais de persianas também faz, né? Agora também você tem que mandar o projeto. Eu liguei para o meu fornecedor e ele falou ontem para mim, como ninguém nunca me pediu, eu também nunca tinha nem perguntado a meu fornecedor, mas eu sei que eu já tinha visto algumas fotografias, inclusive ele faz para barco também, ático, né? E aí eu tinha perguntado a ele, ele disse que eu tenho que enviar para ele um projeto para fazer esse tipo de cortina. Então, por aí você já tira a dificuldade que é, né? Não é uma coisa que você simplesmente vai lá e vai fazer. Se alguém aqui tiver já algum vídeo mostrando como fazer, por favor, me envie para eu publicar no meu canal, para que a gente troque experiências. Se daqui para frente aparecer alguém me pedindo, com certeza eu vou tirar um tempo da minha vida para eu aprender a fazer e vou passar aqui para vocês. Tá certo? Quem entrou por último, né, que não ouviu tudo que eu falei, depois eu vou deixar aqui, né, vai ser publicado. E você pode assistir, que vou deixar esse link que eu falei pra vocês. Se eu não conseguir deixar aqui no Instagram, que eu ainda não sei, eu vou deixar lá no YouTube, tá certo? Aí você vê passo a passo como confeccionar a cortina para janela inclinada. A Lucy Vasques, eu acho que não está aqui, eu acho que ela não entrou, mas eu espero ter ajudado um pouco, né, Lucy? E aí, quando vocês tiverem algum tema, mande pra mim também, que me ajuda muito. Eu gosto de desafios, né? Quando a pessoa manda um tema assim diferente, né? Que a gente vai pesquisar, a gente costuma pesquisar também aqui no Brasil e fora. Inclusive essa moça que postou esse vídeo, ela falou a mesma coisa que eu sempre falo, que por mais que hoje em dia as pessoas ainda estão colocando algum conhecimento sobre cortinas, mas ela também tinha procurado sobre como fazer uma cortina para janela inclinada, também não tinha encontrado. Isso fora do Brasil, tá, gente? Aqui no Brasil eu nunca encontrei, né? Com certeza acredito que vocês também não tenham encontrado. E ela fez justamente, ela disse que resolveu fazer justamente porque não tinha encontrado. E ela aprendeu fazendo. Que é o que eu pretendo fazer, se alguém me pedir também. Eu pretendo aprender fazendo uma cortina desse tipo, tá bom? Mas desafios é sempre bom. Como eu já falei pra vocês não podem pensar em cobrar uma cortina que vai lhe dar 4, 5 dias de trabalho no preço de uma cortina que vai lhe dar 1 dia de trabalho. Lembrando também que é uma oportunidade de você aprender. O cliente está lhe dando uma oportunidade de você aprender, então você não tente superfaturar. Porque muitas costureiras vai dizer que não faz, que não quero, pensando no trabalho que vai dar. Esquecendo que o trabalho que vai dar, ela está estudando, está aprendendo. Para mim, o cliente quando traz uma coisa diferente para mim, é uma oportunidade que eu tenho de aprender. Mas também não posso trabalhar de graça. Porque meus boletos chegam no final do mês. Tá bom, gente? Eu acredito que os boletos de todo mundo chegam no final do mês. Então a gente não pode estar trabalhando de graça. Mas a gente tem que balancear essa questão do aprendizado. Eu estou aprendendo, não quero cobrar muito caro para que o cliente faça, porque o cliente fazendo eu vou aprender. Mas também, repito, a gente não pode fazer uma cortina que vai lhe dar 4, 5, 6 dias de trabalho no preço de uma cortina que vai lhe dar 1 dia de trabalho. Tá certo, gente? Então,
Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E até a próxima terça-feira, às 7h47. Hoje a gente começou mais tarde um pouco, começando já, acredito que era 8 horas, porque a gente estava tentando fazer pelo YouTube. E o YouTube não permitiu que a gente fizesse por ele, né? Tentamos entrar novamente, que a última eu acredito que foi pelo YouTube. E o YouTube não deixou a gente entrar, enfim. Coisas da tecnologia, né? A gente não fez de um jeito, mas acabamos fazendo de outro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém ainda não conhece meu canal, vá lá, Sulismeire Lima, tem vários conteúdos lá, falando de vários assuntos não. O nosso assunto aqui é cortina de alto padrão, que fique linda e maravilhosa. Tá certo, gente? Obrigada pela participação de vocês. Gislaine, obrigada. Todos vocês que entraram aqui, obrigada, tá bom? Beijo, Kilza, obrigada.